Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu venho aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrar saúde, todas as terças-feiras, no período entre 19 e 20 horas. E nós falamos sobre saúde, sobre a maior preciosidade que um ser humano pode ter. Saúde, meus caros. Entende? É sobre isso que nós celebramos. Muito bem. Mas, também para quem perdeu a primeira metade, a nossa formação médica ela se desenvolveu nas especialidades de traumatologia, acidentes, né? Aquele médico que trabalha em pronto-socorro e atende os acidentados. Depois nós desenvolvemos especialidade em ortopedia, né? Doença de ossos, músculos, articulações. Depois nós transformamos num cirurgião de coluna vertebral. Né? Cirurgião de coluna vertebral. E, por conta disso, nós atendíamos muitos pacientes com dores crônicas. Nos dedicamos também às especialidades de reumatologia e neurologia. Por conta disso também, nos dedicamos a uma especialidade chamada fisiatria. E também, quem lida com doenças crônicas, meus caros, tem que ter também algum conhecimento de psicoterapia, entenderam? Porque o sofrimento, ele tira os pacientes do equilíbrio, do nível mental normal, entende? Sofredores crônicos, né? Sofredores crônicos. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, são doentes crônicos. É muito difícil também o doente vir às nossas clínicas com uma única queixa. Vamos dizer assim, só me dói o joelho esquerdo. É muito difícil, muito difícil. Entende? Ah, dói os joelhos, dói o quadril, dói a coluna, dói o pescoço. Entende? Por quê? Por que isso tudo, meus caros? Por uma razão muito simples. Entende? O maior vilão do nosso esqueleto, o maior vilão, eu sempre repito, porque o que é importante tem que ser repetido. O maior vilão do nosso esqueleto se chama força da gravidade. É essa força invisível que nos empurra para baixo todo dia da nossa vida. Essa força que nos esmaga. Nos esmaga. Ainda hoje mesmo, né? Olhando o exame de uma paciente de idade avançada, nós vimos os estragos que a força da gravidade fazem com o nosso esqueleto. Entende? Deformando todo o nosso esqueleto. Não só no plano frontal, como no plano sagital. Né? Sagital e frontal. Entende? Como escolioses, desvio do eixo da coluna. O dorso curvo, aquele corcunda, né? Que se é uma coisa absurda na postura humana, essa coisa se chama corcunda, que é o dorso curvo. E o dorso curvo causa outro absurdo, por compensação, que se chama hiperlordose. É aquele fundo que se forma, né, abaixo da cintura um pouco, nas costas. Então, o dorso curvo forma aquela lordose aumentada lombar. E com as mulheres que usam saltos altos no sapato, isso piora ainda mais. Entende? Aí aumenta a lordose e aumenta o corcunda. Piora a postura. Né? Postura. A postura saudável é a bonita. Que bom, né? O bonito é saudável. A postura feia, né? Toda torta, é doença. Entenderam? Então, em nossas clínicas de dores, meus caros, nós tentamos, por todos os meios, melhorar tais deformidades. Entende? Desnível dos ombros, desnível da linha da cintura, uma perna mais curta que a outra, entenderam?
báscula de bacia entortando, entende? Aumento do corcunda, da cifose dorsal, entende? Desvio do eixo da cabeça, né? A cabeça se inclina mais para um lado que para o outro, entendeu? Tudo isso nós tentamos corrigir. E corrigindo isso, meus caros, é uma verdadeira magia, entende? Muitas dores desaparecem por encanto. Por que desaparecem? Porque as deformidades, meus caros, elas causam compressão de raízes nervosas. Você não imagina, no teu corpo, tem raízes nervosas em tudo quanto é lugar, de forma até microscópica, em qualquer lugar do corpo. Por isso que o sintoma mais comum que acomete a humanidade se chama dores. Dores. Entende? A indústria farmacêutica, meus caros, elas faturam toneladas de lucro em cima dos analgésicos que vendem. Porque as dores são o sintoma mais comum que aflige a humanidade. Entendeu? E no sistema musculoesquelético, o que dói? As raízes nervosas, entende? Que são os casos de nevralgia. A ciática é uma nevralgia, em geral, por compressão mecânica. Você sabe como a nevralgia, eu também estou repetindo, é uma dor de dente. Ou por exposição do nervo, por cárie dentária, ou por uma infecção que invade o canal do dente, dando uma nevralgia. E na coluna, tem muitas articulações, nos joelhos também, articulação. Pode ter desgaste, muita dor também. E os músculos também, por exemplo, fibromialgia. Então, o sistema musculoesquelético dói músculo em tendão, articulações e as nevralgias por compressão. E essas nevralgias por compressão, elas acontecem principalmente pela palavra-chave chamada deformidade. Então, a força da gravidade nos empurra para baixo. 24 horas por dia. Você está sendo esmagado para baixo. Por isso você vai perdendo altura. Em nossas clínicas, é frequente. Eu meço a altura de um paciente quando ele começa o tratamento. E meço a altura depois. Entende? Não é que eu faço o paciente crescer, não. Ele não cresce, não. Eu recupero uma altura que ele já tinha antes. Entende? Então, são os tais alongamentos. Né? Alongamentos. Então, na medida que você alonga o esqueleto, as deformidades diminuem. Entende? E isso é altamente positivo, no sentido de aliviar dores. Então, o desafio em nossas clínicas, sempre eu repito também, eu não dou analgésico, meu tratamento não tem analgésico, meu tratamento não tem anti-inflamatórios, meu tratamento não tem relaxante muscular, eu não tenho ansiolíticos, não dou ansiolíticos, nem antidepressivos, nem calmantes, nem indutores do sono, nada disso, nem opiáceos que estão na moda, né? Agora os tais opiáceos, né? O derivado da morfina, entenderam? Que estão dando para os pacientes crônicos. Né? Então, tudo isso, meus caros, é paliativo. E como meus doentes são crônicos, antigos, eles conhecem tudo isso, já tomaram tudo isso, já me avisam, não venha com isso não, porque para mim nada disso funciona. Entenderam? Porque tem que saber a causa das dores. E a grande maioria das dores do sistema musculoesquelético são por deformidade do esqueleto. Entendeu? Por que, meus caros, na idade avançada, as dores aumentam no corpo da gente? Porque nós vamos se deformando. Além do que, né, as articulações têm menos graxa, menos lubrificante natural, que é o líquido sinovial. Entende? E nas mulheres também, depois da menopausa, esse líquido lubrificante dos joelhos, por exemplo, eles diminuem. Quando diminui a graxa nas articulações, o atrito aumenta. Aumenta o atrito, aumenta o desgaste. Aumenta o desgaste forma uma coisa chamada artrose. Artrose não é artrite, nem artritismo.
Artrose é um processo degenerativo da cartilagem articular. Entendeu? Não é bactéria que causa aquilo. Entendeu? Não é bactéria. E artritismo, artrite, também é uma doença articular da esfera de autoimune, da especialidade dos reumatismos, né? Que também causa dores nas articulações, e muitas dores. Então, deformidade causa compressão, dores, artrose, hérnias de disco ou estenose vertebral. O que é estenose vertebral? É uma deformidade do eixo vertebral que estreita o canal por onde passam todas as raízes nervosas. Entendeu? Por onde passam todas as raízes nervosas, dentro do canal da coluna vertebral. Entendeu? E esse estreitamento também é compressivo, em cima das raízes nervosas. Causa dor. E causa uma coisa chamada claudicação neurológica. O que é isso? É aquele paciente, meus caros, que tem muita dor na coluna, ele tenta andar, ele consegue dar alguns passos e tem que parar. Ou tem que sentar. Ou tem que inclinar para frente para o canal se alargar. Entende? Então você vê muitas pessoas de idade com bengala inclinadas para frente, andando inclinadas para frente. Entende? Ou então andando um pedaço no shopping center, por exemplo, parando numa vitrine, e quando vem um banquinho ou uma cadeira, senta um pouco para descansar, para depois continuar. Então, isso é um processo compressivo do canal vertebral chamado estenose lombar. Nós atendemos muitos pacientes com isso. Muitos pacientes com esse sintoma. Entende? E o estigma que eles carregam ainda, além de ter esse estigma anatomopatológico, físico, né? Ainda carregam aquele estigma absurdo. Ah, isso é da idade. Isso é assim mesmo. Você tem que se conformar. Entende? Não. Nas nossas clínicas não se fala isso. Eu já disse também, vou repetir de novo. Em nossas clínicas não tem idade avançada. Não se valoriza a idade do paciente. Não se valoriza o impossível. E não se valoriza o incurável. Eu já vi muitos incuráveis se curarem. Entendeu? Então, eles carregam um estigma. E cria-se no mundo inteiro uma crença absurda de que na idade avançada você tem que sofrer de dores. Você tem que usar bengala. Sabe? Você tem que usar muletas. Você tem que usar andador. Você tem que ir para a cadeira de rodas. Você tem que ficar deitado na cama. Não, meus caras. Não, desculpa. O Criador não errou nada. Quem errou? Foram os seres humanos que erraram, óbvio. Mau uso do esqueleto. Mau uso, todos os dias. Além do que a força da gravidade te esmagando, todo dia, deformando o esqueleto. Joelhos entortando em X ou em arco de cowboy, coluna desviando. Né? Na medida que o eixo vertebral se desvia, você perde equilíbrio, mexe com os labirintos, né? Que são os sistemas que dão para nós a dimensão, né? a nossa posição tridimensional. Entende? Na hora que você perde essa referência, você perde o equilíbrio. Entende? Perde o equilíbrio, bengala. Se não puser a bengala, cai no chão. Por quê? A força da gravidade te empurra. Te empurra para baixo. Nada sustenta. Entende? Por que acontece o desastre de avião? Desastre de avião, entende? O avião, os motores dele, o tipo de asa, dão a sustentação. Se o motor para alguma coisa, acabou a sustentação. A força da gravidade joga eles para baixo. Se arrebentam contra o obstáculo no chão. Entendeu? Então a força da gravidade é uma força presente, invisível, que atua sobre os seres humanos. Por que as cachoeiras? Cachoeira, a água vem num desnível, a força da gravidade puxa a água para baixo, atrai a água para baixo. Por que a chuva desce?
Força da gravidade, óbvio. Entenderam? Então, a força da gravidade, meus caros, ela tem um lado maravilhoso, claro, lado maravilhoso. Mas ela tem um lado ruim, entende? Porque se você não faz alongamentos, se você não cuida do seu corpo, se você é muito relaxado, se você tem um sobrepeso absurdo, se você carrega coisas pesadas, entende? Você acaba com o seu esqueleto, com a sua coluna, com tudo. Eu atendo uma senhora, presentemente, e ela disse para mim, doutor Rui, eu criei 11 filhos. E ela sabe o que ela me disse? Doutor Rui, eu ajudei a criar 10 irmãos. Vocês entenderam? Você imagina que vida que essa mulher levou em termos assim de carregar peso, de fazer esforços absurdos, né? Então tem dores horríveis, né? Dores horríveis. Então, nós, homens, não somos super-homens. E mulheres, vocês não são super-mulheres. Então, quando nasce um bebê, devia nascer com uma etiqueta. Cuidado frágil. Cuidado frágil. Em qualquer idade. Nós somos frágeis. Entende? Mas a vida impõe situações que nos maltratam. Que nos maltratam. Eu atendo pacientes jovens, moças, que no trabalho delas, elas são obrigadas a usar saltos absurdamente altos. Isso maltrata muito os pés e maltrata muito o esqueleto, a postura. Entende? Aí vai ter, mas no futuro, né, joanetes, ou vai ter aquele esporão do calcâneo, e vai ter dores lombares absurdas, entende? Por imposição profissional. Profissional. Entende? Tem trabalhos também, eu já atendi um paciente, entende? Um paciente diz, o que você faz? Falou, eu tenho uma loja e uma oficina de baterias. Você sabe que uma bateria de carro é muito pesada? Ele falou, não, eu lido com baterias de caminhão. E não só é o peso da bateria, são as posições que às vezes eu tenho que adotar, me deitando embaixo do caminhão e tudo mais. Entenderam? Entenderam? O esqueleto não foi feito para isso, meus caros. Nós não somos guindaste. Não, guindaste é outra coisa. Entende? E aí? O efeito, meus caros, desses mal deletério, o efeito é somatório. É somatório. A cada dia você vai piorando. Vai piorando. Aí eu digo assim, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Aí eles dizem, nossa, eu fui pegar um lápis no chão e travei, fiquei travado. Não é o lápis que travou ele. Não, é tudo que ele fez no passado e o lápis foi a gota d'água. Vocês entenderam? Entendeu? Então, é isso. Aqui, como em qualquer problema de saúde, meus caros, prevenir é muito mais importante que remediar. Prevenir doenças é muito mais importante que remediar. Entende? E o teu corpo tem vários mecanismos que são terapêuticos. Entende? Terapêuticos. Eu vou dar só um exemplo só, porque estou vendo que o tempo aqui está avançando muito. Vou dar um exemplo só. Todo mundo parece que fala mal de uma tal cortisona. Né? Fala mal de cortisona. O dermatologista, meus caros, usa muito cortisona. E se ele não usar, ele não vai ter bons resultados na terapia. O ortopedista também usa um pouco de cortisona. Entende? Tudo na dosagem certa. Entende? Certinha. Não faz mal. Agora, água não é bom para a saúde? Sim, mas tem gente que morre afogada. Entendeu? Então tudo tem que ser dosado. A cortisona tem má fama, né? Ah, você fala em cortisona? Ah, cortisona? Muito bem. Sabe por que esse nome, cortisona? Hoje vocês vão aprender. Eu acho que pouca gente sabe. Nem muitos médicos e nem muitos estudantes de medicina sabem por que chama cortisona. Cortisona, o cortisol é um hormônio, esteroide,
produzido pelas nossas glândulas chamadas suprarrenais. Os rins têm 2 chapeuzinhos em cima deles, que são as glândulas suprarrenais. A parte interna da glândula suprarrenal se chama medular. A parte externa, a invólucro da glândula, a casca da glândula, se chama córtex. A córtex produz a cortisona. A cortisona, meus caros, é um milagre da natureza, como anti-inflamatório, como antialérgico. A cortisona é fantástica, maravilhosa, mas na dosagem certa. É o critério médico correto, na hora certa, no lugar certo. Entende? Então, tudo tem que ter o critério médico. Então, a cortisona não é nenhum bicho-papão. Né? Nenhum bicho-papão. O diabético pode ter uma vida normal, se ele for disciplinado. Entende? Então, meus caros, ó, triângulo da felicidade. Educação alimentar, nutricional, educação física, cuidado com o seu físico, exercícios regulares, alongamentos, fortalecimentos musculares, boa proporção peso-altura. E, terceiro, educação emocional. Nós somos escravos de nossas emoções. Então, dominar emoções é uma coisa maravilhosa. Se dominassem emoções, as cadeias, as prisões estariam vazias. Entende? Porque o que se comete de crime, né, de crimes hediondos, né, por ódio naquele momento, por raiva, por vingança e não sei o quê, entende? E depois o que acontece? Essas consequências desastrosas. Entendeu? Então, domínio das nossas emoções. Isso é fundamental. Educação nutricional alimentar e exercícios físicos, programados, regulares, entenderam? Você não nasceu para ficar sentado, parado, entende? Agora, com esse negócio de computador, telefone celular, uma coisa incrível, né? A imposição por imobilismo é uma coisa incrível. Osteoporose, obesidade, vício postural, dores, entende? Tendinites. Entende? Mas estou vendo aqui que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, nós temos 2 clínicas que se dedicam a dores. Tá? Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É uma casa, número 1470, pertinho do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas. Fixo, código 11 de São Paulo, 3661-4243. Celulares de minhas clínicas, de dores, 119-7082-8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Nossas agendas têm espaço para emergências. Telefone para emergências, esclarecimento de dúvidas, orientação sobre problemas que estão acontecendo. É o telefone 119-3014-8888. Muito bem. Damos por encerrada a jornada de hoje. E agora eu repito sempre o chavão de sempre. Entende? Por quê? Porque é muito importante isso. É muito importante. Entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, cuidado, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Ou assim como você acredita, você realiza, se traduz por uma palavra só, monossilábica, que se chama fé. Assim como você acredita, você realiza. E o outro chavão é ter sucesso, meus caros. Não é ter muito dinheiro, não. Ter sucesso
é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você tem que ter muita saúde. Tendo muita saúde e sendo muito feliz, você vai poder ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.